bem? Aqui é o professor Jonatas quem fala. Vamos para uma aula para o 8º ano, percurso 8 do seu livro didático. Estou aqui com o professor Dioraci. Grande professor, por favor, dá um oizinho aí para nós. Oi, pessoal. Grande professor, bondade dele, tá? Somos amigos, parceiros, trabalhadores, buscando conhecimento. É isso. Vocês vão ver se é bondade da minha parte. Espero que vocês vejam. Então vamos lá. Pessoal, no livro didático de vocês, vamos ver aqui a página. Importante sempre fazer a leitura do livro didático. Prometo que nessa aula eu vou ser bem mais sucinto para que a gente possa falar sobre o assunto que nós temos no percurso 8, página 74 do seu livro didático. Os problemas das cidades latino-americanas. Retomando o assunto, falando de latino-americana, nós temos que entender que latino-americanas que vem da palavra latino, né? Que está ligado toda a América que não fala o inglês, ou seja, que não está ligado ao anglo-saxão, como vocês já viram anteriormente. Seguindo, então, a primeira coisa que nós temos que aprender aqui é sobre taxa de urbanização, ou seja, qual o percentual das pessoas que estão no campo e qual as pessoas na cidade. Para isso, nós já temos um gráfico aqui, ó, e nós vamos fazer a leitura desse gráfico, né? Um gráfico de pizza, né? Desenhado assim, né? E nós temos que mostrar aqui, ó, 19,3% é o rural e 80,7% é o urbano. Da onde? América Latina, população urbana e rural em milhões de habitantes. Esse gráfico foi feito com dados de 2018. Então, nós temos que olhar para este ponto de vista, né, saber que, nesse momento, nós temos 80% na cidade e no campo nós temos, né, 19,3%. Aí ele faz um gráfico para nós de barra, né, e ele coloca aqui o Caribe, ao lado ali da América Central, né, nós temos a América Central e o México, e nós temos a América do Sul, né? Então, como que eu vou mostrar isso aqui para vocês? Muito simples, ó. Primeiramente, você vai fazer uma comparação entre a América Central, né, e o México, com exceção do Caribe, para ver a quantidade de urbano. Nós temos 134 milhões, né? Tá aqui, ó, em milhões, 134 milhões de pessoas, e o rural está com 45. Então, pessoal, nós vemos aqui que a taxa de urbanização, nesse momento, é de 74,7% do urbano. 74,7% na América Central. E a América do Sul possui 360 milhões na cidade, no urbano, e 68 milhões no rural, 84,1%. Ou seja, quem predomina também é o urbano. Importante fazer essa leitura? Muito importante, né, professor Dioraci? Com certeza. Leitura de gráfico sempre nos traz um conhecimento maior para visualizar dados, para aprender mais sobre isso. Então, eu vou colocar para vocês de novo aqui vou multiplicar a minha tela para que a gente possa ser mais rápido aqui. Deixa eu só colocar para vocês um momento. Vamos lá. Vamos lá, aqui eu estou falando, agora eu vou mostrar esse outro gráfico para vocês. Vamos fazer a leitura também, no gráfico, não, desculpe, né, um mapa da América Latina, né, todo mundo que fala o espanhol, que fala o francês, que fala o português, está incluído na América Latina, né, na região do Caribe e tudo mais. Vamos analisar primeiramente, num mapa como esse, a legenda, né, estamos aqui no lado ocidental de Greenwich, né? E nós temos que entender. Bolinha pequenininha em milhões de habitantes, vamos aproximar aqui para vocês verem. Bolinha pequenininha de 0,5 milhão a 1 milhão de habitantes. A bolinha um pouquinho maior, de 1,1 milhão de habitantes a 5 milhões. E nós temos 5,1 milhão a 10 milhões. E mais de 10 milhões de pessoas, né, no centro urbano. Ó, América Latina, aglomerado urbano.
mapa produzido, né, por dados de 2015. Então, nós vamos achar alguns dados aqui, ó. Olha aqui, ó. Vamos pegar essa bolinha aqui para ver se ela cabe aqui. Só comparar, ó. Em Lima, no Peru, nós temos aproximadamente de 5 a 10 milhões de pessoas. Então, nós temos aqui, ó, uma conurbação também entre as cidades metropolitanas de São Paulo e Rio de Janeiro. No Brasil, se eu não me engano, são 11 regiões metropolitanas. Temos nós temos São Paulo e Rio de Janeiro como cidades metropolitanas e que já estão em fase de conurbação. São Paulo, nós já sabemos que é uma mega cidade, ou seja, tem mais de 10 milhões de habitantes, ó. São Paulo está aqui, ó, com mais de 10 milhões de habitantes, a bolinha é a maior que tem, né? Rio de Janeiro também, como considerado como cidade, né, metropolitana, e temos aqui na região de Buenos Aires, na Argentina, como mais de 10 milhões, e também temos Santiago, no Chile, de 5 a 10 milhões. Né? Fazer a leitura? Muito importante. As bolinhas menores, nós já sabemos, e analisar cada ponto aqui da nossa América Latina. Temos também, com esses problemas, com essa taxa de urbanização crescendo, nós temos também, quero colocar para vocês que tem muitos problemas. Quando houve o êxodo rural, né, as pessoas saíram do campo e vieram para a cidade, né, muitas pessoas aglomeradas, né, surgem os problemas. E pobreza, né? Aqui diz assim, ó, pobreza, segundo a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, no CEPAL, órgão ligado à ONU, 24% da população urbana vive abaixo da linha da pobreza. Então, pessoal, quando a gente Bolsa Família é para tentar, são corretores de desigualdade que os governos criam, né? O Bolsa Família é exclusivo de um certo governo do Brasil. E nós temos outros problemas também a ser discutido, né? Quando temos uma grande taxa de urbanização. Nós temos o saneamento básico incompleto ou insuficiente. Importante? Muito. Por quê? Porque se não tem saneamento básico, a primeira coisa que vai para o espaço é a nossa saúde. Esgoto a céu aberto já é um grande problema. Outra coisa também é o desemprego e o trabalho informal. Sabe, o trabalho informal, meus caros, ele é prejudicial à economia de um país. Né? Hoje eu percebo, né, professor Juraci, que a nossa economia ela é construída em cima de muitos trabalhos informais. Hoje já tem gente chamando esse trabalho de informal de empreendedorismo. Nós temos que tomar muito cuidado em olhar para esse dado. Por quê? Por que acontece com esse trabalho informal? Olha só, tem essa foto aqui, ó. Aí ele fala, mulheres vendendo chapéu e calçados na rua da cidade de La Paz, lá na Bolívia. Outros vendendo tomate, você pode ver aqui. Tá, é justo, né? Lógico, é um trabalho digno, né? Mas se essa pessoa tivesse um emprego numa indústria registrada, se ela ficar doente, ela vai ter como se amparar, se ela ficar mal, né? Se ela morrer, ela vai ter um amparo governamental. Numa situação como essa, provavelmente ela não paga nada como previdenciário e ela vai ter um certo problema para a vida dela. Então, é muito importante trabalhos formais. Certo, professor Juraci? Então, nós temos que falar, por último, da mobilidade urbana deficiente. Pessoal, saiba de uma coisa, que um país desenvolvido é um país que o pessoal anda de transporte coletivo. Essa é a verdade. Por que eu estou dizendo isso? Porque acontece isso aqui, ó, congestionamentos, poluição sonora, poluição, né, do ar, por causa da queima de combustíveis fósseis e, com certeza, uma série de problemas ambientais também. E é isso que eu tinha para falar para vocês, e agora eu vou passar a bola aí para o grande professor Juraci, vocês vão ver como que é que ele se dá aí. Professor, abre o seu microfone e fala conosco aqui. Obrigado, Jonatas, pela oportunidade. E o que eu gostaria de ressaltar é que
há uma grande segregação socioespacial em razão da renda. Ou seja, famílias que têm uma renda satisfatória moram nos melhores bairros, adquirem os melhores lotes, constroem mansões, vivem em condomínios. Já aquelas famílias de baixa renda ou aquelas famílias que nem conseguem um emprego formal com carteira registrada, que trabalham informalmente para poderem sobreviver, vão construir onde? Nas áreas periféricas, em lugares mais perigosos, onde há deslizamentos de terra. São os nossos irmãos favelados que vivem em condições extremamente precárias. Então, a renda faz com que haja essa distinção, com que haja essa segregação socioespacial, que nada mais é que uma separação. Ou seja, aqueles que têm uma renda satisfatória vivem melhor, em condições melhores. Aqueles que ganham pouco ou estão desempregados vão ficar à margem da sociedade. Por isso, realmente vão para as áreas periféricas. Nas favelas, cortiços, como são chamados, em São Paulo, Rio de Janeiro, ou mocambos, como são chamados em Recife. A denominação pouco importa. São péssimas condições de sobrevivência, uma vida de sofrimento, de miséria, famílias, como você disse, abaixo da linha da pobreza. E quando nós dizemos abaixo da linha da pobreza, são aquelas famílias que não passam privações apenas no campo da saúde, que não têm um atendimento diferenciado, não. Abaixo da linha da pobreza são aqueles que não têm o alimento necessário à sobrevivência. E isso é muito triste. E, infelizmente, não existem políticas governamentais que supram essa defasagem. É muito pouco o que se faz. Muito pouco. É preciso... Com certeza. Não é, professor? É necessário que haja mais investimentos, que o olhar dos nossos governantes se volte para essa sociedade marginalizada, discriminada, sofrida. E, logicamente, em razão de tudo isso, existem os movimentos sociais. As pessoas sabem que estão sendo injustiçadas e reivindicam melhores condições de vida, se unem para reivindicar o acesso à terra, à moradia, o direito a um emprego, né? Isso tudo é fundamental à vida. Caros alunos, professor, obrigado pela oportunidade. É uma grande alegria estar participando nesse momento, nessa videoaula. Claro, nós gostaríamos de estar em sala de aula, ali, olho no olho, falando com os nossos alunos, sentindo a necessidade de cada um. Mas, não sendo possível ainda, vamos fazer aquilo que nos compete, aquilo que nos é possível, para suprir um pouquinho esse momento tão difícil que a humanidade atravessa. Muito obrigado, meu amigo. É isso aí, tá vendo? Que eu falei? O professor de Horaci é show, filho. Show! Então, vocês não têm como negar. Bom, basicamente o que nós tínhamos para dizer para vocês
Gostaríamos, como disse o professor Joraci, de estar em sala de aula para debater mais esse assunto, né, um assunto muito gostoso de se falar. A taxa de urbanização, conforme ela cresce, né, os alunos podem observar ao longo dos anos que vai precisar de saúde, vai precisar de educação, uma educação cada vez melhor. O Estado de São Paulo está muito bem em relação à educação e precisa melhorar? Muito, mas muito. Mas em relação ao que vemos por aí, provavelmente estamos bem, né? Tenho professores amigos que dizem que dão aula, por exemplo, lá no Maranhão, que ele tem que andar quase aí de 5 a 10 quilômetros de terra, né? Em estradas de terra, numa situação precária, dia de chuva, então, o negócio, né, vira de ponta cabeça. Se você não tiver uma caminhonete, você não chega na escola. O professor não ganha tão bem para isso e os alunos padecem também. Então, nós temos uma série de problemas a ser resolvidos no nosso Brasil. Só que não esqueça, perguntinha de prova, perguntinha como essa, quais são os problemas, né, enfrentados, né, aquilo que eu coloquei para vocês quando se acontece uma taxa de urbanização maior. Não esqueçam, pobreza, saneamento básico, desemprego, mobilidade urbana, né, trabalho infantil, grandes problemas que devem ser resolvidos e, se possível, extintos, né, da análise através de um governo que tem que, em cima da ferida desses problemas, resolver isso de uma vez por todas. Vai demorar? Vai. O importante é estar no caminho, né? Dizia um amigo meu, um radialista muito famoso aqui na minha cidade, e ele dizia assim, hoje, né, nós não estamos bem, mas a cada dia nós vamos, sobre todos os pontos de vista, nós vamos cada vez melhor. Então, vamos lutar, alunos, vocês serão politicamente ativos daqui a pouco, pensem no voto de vocês, pensem não naquele ou nesse, mas tenham responsabilidade daquele que sempre pensa, né, nessas políticas públicas que vão, com certeza, alterar a vida de muitas pessoas e diminuindo essa desigualdade. Beleza? Grande abraço a todos, né? Bons estudos, leia o seu livro didático, tá bom? Grande abraço. Obrigado, professor Joraci. Opa, muito obrigado, professor.